e direito à informação. Gostaríamos de anunciar os membros, os integrantes desta mesa, convidando para que tome lugar à mesa o ministro do Supremo Tribunal Federal, também o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Por gentileza, venha ao palco o excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, por favor. Sim, por favor. Senhor ministro Mendes. Sim, pois não, ministro. Gostaríamos de convidar também para que venha ao palco o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, também professor assistente da Universidade de Brasília, UNB, o doutor Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Por favor. Convidamos também ao palco o conselheiro do Comitê Gestor da Internet no Brasil e pesquisador do CEDI-CDP, doutor Danilo Doneda. Por favor. E gostaríamos de convidar também ao palco o coordenador adjunto do mestrado acadêmico em Direito Constitucional da EDB-IDP, professor Sérgio Victor. Ele que será o presidente desta mesa. Por favor. E a quem já passamos a palavra. Muito bom dia a todos. É uma satisfação presidir esta mesa na manhã de hoje, cujo tema será Eleições, Cidadania Digital e Direito à Informação. Os conferencistas aqui presentes dispensam a apresentação. Todavia, cumprindo o protocolo, eu farei uma breve introdução sobre eles e passarei a palavra, em primeiro lugar, ao ministro Gilmar Mendes. Ministro Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, coordenador do mestrado do IDP, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, enfim, dispensa comentários. Eu passarei a palavra a Sua Excelência para que profira a sua exposição. Bom dia mais uma vez a vocês, caros integrantes da mesa, Sérgio, Tarcísio, Danilo. É com muito prazer que estou aqui para lhes falar algo agora sobre a experiência brasileira no que concerne à justiça eleitoral e o voto eletrônico, que é pano de fundo desse nosso congresso, a questão do direito constitucional e as questões de tecnologia, internet, essa revolução digital. Nós estamos agora a celebrar 20 anos de urna eletrônica. E muita gente se pergunta e questiona ainda sobre o êxito desse projeto. Inicialmente, eu gostaria de dar duas palavras sobre as razões pelas quais nós chegamos a esse modelo. Ninguém deve ignorar que a questão da veracidade do voto, da autenticidade do voto, da seriedade das eleições, é um tema que nos persegue historicamente. A República Velha ficou conhecida como a das eleições de bico de pena, em que os resultados eleitorais eram falseados. Nós não podemos esquecer que a Revolução de 1930, da qual resulta a criação da Justiça Eleitoral, se fez em nome da verdade eleitoral também. Então, esse é um dado importante. E, nos anos que se seguiram, com a retomada do processo democrático, agora já final dos anos 70, dos anos 80, voltou a preocupação com o falseamento da vontade eleitoral. O mapismo era uma prática muito corrente. Fazia-se
mesmo com a justiça eleitoral já existente e estruturada, forte, não era incomum em determinados estados manipularem-se os votos brancos e nulos, fazendo distribuição a partir dos mapas eleitorais. Então, havia muita preocupação com a manipulação. Vários incidentes nesse sentido, da vontade popular. Por isso, nós chegamos à ideia do voto eletrônico. Era o medo de que esse contato de várias pessoas com o voto em papel levasse a essa manipulação, propiciasse essa manipulação. E chegamos a um modelo extremamente interessante, porque ele responde às necessidades de uma realidade mais desenvolvida, como é a nossa, como é a do Centro-Sul, mas essa urna eletrônica, e é quase que um milagre tecnológico nesse sentido, ela funciona, graças à bateria, é um sistema simples, nas tribos aí do Xingu, nos locais longínquos da Amazônia, onde pode faltar até luz. É um sistema também que, por ser um modelo de caixa registradora, não parece suscetível a ser invadido, toda essa lenda urbana que se desenvolve em torno do assunto, uma vez que é fácil fazer a reverificação a partir das caixas, das urnas eletrônicas isoladamente. Assim, portanto, logrou-se um modelo extremamente adequado às nossas realidades. E por isso hoje, talvez nós tenhamos as eleições mais rápidas do mundo no que diz respeito à apuração. Dificilmente após as 8 horas nós ainda temos dúvidas sobre o resultado eleitoral, como vimos agora. Vejam, senhores, foram 503 mil candidatos, 20 e poucos mil candidatos a prefeitos e vice-prefeitos, 464 mil candidatos a vereadores. Portanto, e em pouco tempo nós pudemos dizer o resultado eleitoral. É algo de espetacular. Claro que o modelo ressente-se de alguns aperfeiçoamentos. A questão da identidade. No Brasil é uma questão séria. Quem é quem? O sujeito que se dedica ao crime consegue ter várias identidades, uma em cada estado. O que aconteceu agora? O eleitoral optou pela biometria como um mecanismo de segurança e está avançando nesse sentido. Já estamos com 1/3 do eleitorado, assim chamado, biometrizado. 40 e poucos milhões de pessoas. Dos 140 e tantos milhões de eleitores, nós temos, portanto, essa parte da população já biometrizada. E, para a surpresa geral, nós passamos a identificar pessoas que tinham vários títulos eleitorais e que tentaram, no recadastramento, mantê-los. Em Goiás, nós encontramos um indivíduo que conseguiu tirar, com nomes diversos, pequenas alterações, 40 títulos eleitorais. Mas a biometria permitiu, portanto, identificá-lo. Não usava para votar, muito provavelmente, ou não usaria, para se habilitar como diferente, com 40 pessoas diferentes, não é? No mercado aí de estelionato. Mas foi surpreendido a partir desse modelo. Portanto, nós temos hoje essa possibilidade. A outra questão que surgiu e que se identificou de falha, não de falha na urna eletrônica, foi a ideia do chamado mesário pianista. De que se cuida? É um indivíduo que, no final da eleição em geral, lá pelas 5 horas, trabalhando como colaborador da Justiça Eleitoral, portanto, mesário, ele verifica que dado eleitor, ou alguns eleitores, não compareceram.
e ele decidia votar por esses eleitores. Tem um caso, desembargador, de escola em Bom Lugar, no Maranhão, em que isso se verificou. E como que nós descobrimos? Porque depois esse eleitor faltoso justificava o voto. E nós fizemos, então, o batimento. Claro que isso não tem consequências no universo geral, mas nós mandamos investigar, suspendemos esses mesários, mandamos renovar, portanto, esse quadro. Mas, veja, não são falhas atribuíveis à manipulação da urna eletrônica. Claro que com a biometria isso também se resolve. Estamos agora, por último, só para encerrar, porque nós estamos um pouco atrasados, estamos agora a discutir, a partir dessa grande base que a Justiça Eleitoral terá, de caminhar para a ideia de um elemento de identificação único. Começar a fazer já essa biometrização nas pessoas ao nascerem. E ter uma base única, que será um grande instrumento de e-government. Não é? A ideia de fato, nós avançarmos. Temos um projeto de lei já com urgência aprovada na Câmara, com consenso básico, foi uma iniciativa do ministro Toffoli, e isto será realmente um grande instrumento. Vejam vocês os anúncios recentes que têm saído a propósito de Bolsa Família, Bolsa Defeso e coisas assim, que têm permitido gastos enormes sem nenhuma justificativa, não é? Hoje, com esse sistema, certamente, com a modernização, nós vamos, portanto, lograr também essa economia. Por último, nós estamos, na Justiça Eleitoral, criando, em parceria com o Instituto Sem Fins Lucrativos, de pesquisa, um núcleo de pesquisa especializada sobre a questão eleitoral. Não só o preparo e a renovação da urna eletrônica, mas também tudo que diz respeito a esse modelo, a transmissão do voto, a segurança da transmissão e tudo o mais. Mas, realmente, continuamos bastante satisfeitos com os resultados até aqui obtidos. Quando se fala, diante, das vezes, desse sentimento nihilista que se tem em determinados momentos no Brasil, sobre muitos dos nossos insucessos, inclusive falhas institucionais, se a gente olhar para a Justiça Eleitoral, nós vamos ver, certamente, um case de sucesso que nos permite também orgulhar dos nossos feitos. Muito obrigado. Quero agradecer a palestra proferida pelo ministro Gilmar Mendes, que procurou ser breve, tendo em vista o adiantado da hora, mas colocou muito bem as agruras e as soluções implementadas pela Justiça Eleitoral e que Vossa Excelência está implementando a partir de agora em mais um salto inovador da Justiça Eleitoral, agora sob o comando firme do ministro Gilmar Mendes. Eu passo a palavra de pronto ao nosso próximo conferencista, o ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. O professor Tarcísio é graduado em Direito pela Universidade de Brasília, mestre e doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, é subprocurador-geral do Distrito Federal, professor assistente da Faculdade de Direito da UNB, especialista em Direito Eleitoral, membro da Comissão Especial de Direito Eleitoral, do Conselho Federal da OAB, enfim, é um vastíssimo currículo e agora temos a satisfação de ouvi-lo. Por favor, professor Tarcísio. Muito bom dia a todos e a todas. É um prazer incomensurável comparecer ao 19º Congresso Internacional de Direito Constitucional, a esse painel ilustríssimo, integrado pelo eminente presidente do TSE, meu dileto professor da UNB, ministro Gilmar Mendes, também pelo doutor Danilo Doneda, do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Essas palavras são de agradecimento especial à doutora Laura Mendes, de quem recebi
o convite para estar aqui presente. Gostaria de saudar também o ilustrado auditório, nas pessoas do desembargador do Maranhão, Dr. Freud Sobrinho, né, e na pessoa desse eminentíssimo professor do Largo de São Francisco, que é o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que é um ícone do magistério nacional e internacional, de quem tive a honra de ter sido aluno ainda no programa de mestrado em 1999, na disciplina Poder Constituinte, lá no Largo de São Francisco. Minhas senhoras e meus senhores, o tema que me coube por sorteio é esse das eleições, da cidadania digital e do direito à informação. Assim como o eminente ministro Gilmar Mendes, em rápidas pinceladas, eu procurarei trazer algumas achegas, algumas incompreensões, algumas dúvidas acerca desse tema, que é, de longe, o tema que mais desafios traz à própria justiça eleitoral. A ideia, nesse primeiro momento, é chamar à tona uma ideia que tem sido trabalhada em outros painéis, pelo que eu pude aprender, da ideia do mundo em transformação pela computação, né? Se assim se direito é vida e a tecnologia a influencia, é absolutamente natural que a tecnologia também influencie o direito e que o direito não possa ficar isento dessas transformações de um mundo em plena transformação. A realidade com a qual convivemos é outra, os juízes não podem ficar encastelados, né, sem reconhecê-la. Lia outro dia que, antigamente, as crianças pequenas primeiro conheciam a sua casa, depois conheciam a sua família, depois vinham a conhecer a rua, os seus vizinhos, dali o seu quarteirão, o seu bairro, a sua cidade, o seu país, e, se sobrasse tempo, um pedacinho do mundo. Hoje ocorre exatamente o contrário. As crianças, com seus dedinhos ágeis, primeiro conhecem através da internet o mundo, depois é que vão descer para o conhecimento, se sobrar tempo, do seu país, da sua cidade, do seu bairro, da sua rua e, finalmente, da sua casa, da sua família. Então, qual é a correlação entre direito à informação, cidadania digital e eleições? A meu ver, é uma correlação visceral. Nós temos, no texto constitucional de 88, uma opção clara pela ideia de Estado social. O Estado é social desde a sua medula óssea, social desde o preâmbulo da Constituição, até mesmo quando lidamos com alguns artigos relativos à ordem econômica, que seria a parte menos social, em tese, da nossa Constituição. E essa inclusão social, que é dever do Estado proporcionar, passa necessariamente pela inclusão digital. Sem computadores, sem internet, prejudica-se por demais, na contemporaneidade jurídica, o direito à informação, a circulação de ideias e, assim, há abalos fortes na própria qualidade da nossa democracia. E o Estado de Direito de hoje, então, esse Estado democrático de índole constitucional, a míngua dessa informação digital passa a ser, então, um conceito meramente semântico, próprio de algumas ditaduras e de alguns totalitarismos disfarçados. Não é por outra razão que esse congresso se ocupa desse tema e, curiosamente, nós estamos recebendo essa semana em Brasília a 3ª Bienal do Livro e da Leitura, e na noite de ontem até houve uma palestra significativa de um sociólogo francês chamado Dominique Cardon, que é professor na França, para quem hoje o mundo virtual é a nossa realidade. É na realidade das relações familiares, amorosas, profissionais, que nós sentimos os maiores impactos disso. Então, é de todo louvável essa iniciativa de debater esses temas. Na terceira parte dessa rápida fala, a ideia seria chamar à tona a questão da internet como um forte catalisador da democracia participativa. Nós temos a compreensão de que, paralelamente a esse modelo hegemônico de democracia, que é a chamada democracia representativa, sempre existiram outros esquemas teóricos, a exemplo da democracia participativa, e aqui nós podemos chamar a fala, por exemplo, Boaventura de Souza Santos, no sentido da necessidade de democratização da democracia representativa a partir da democracia participativa. E um dos traços evolutivos mais marcantes nessa matéria, na perspectiva de uma convivência saudável
entre a democracia representativa, que opera efeitos muito mais fortes no plano nacional, e a democracia participativa, que opera efeitos muito mais fortes no plano local, uma perspectiva forte dessa convivência é justamente o uso dessas novas tecnologias. Já há trabalhos jurídicos muito acentuados nessa perspectiva teórica e convém remarcar algumas ideias sobre isso. É evidente que, no nosso modesto compreender, diferentemente do que têm pensado outros pesquisadores, a computadocracia, essa ideia da democracia dominada pelos computadores, ainda não abre em Sanchas espaço para a ideia de democracia direta. Nós guardamos a firme convicção, que é também a convicção do Norberto Bobbio, no sentido de que a possibilidade de transmitir o próprio voto a um cérebro eletrônico segue sendo uma hipótese absolutamente pueril. Há um trabalho interessante, de leitura recomendável, do professor Eduardo Magrani, convertido num livro intitulado Democracia Conectada, em que há alusão a um relatório da ONU, feito pelo Frank LaRue, no sentido do reconhecimento do acesso à internet como um direito humano. A internet, então, seria uma ferramenta de promoção do desenvolvimento em diversas frentes, e o aprofundamento da democracia seria uma dessas frentes mais notáveis, não é? Há impactos, portanto, da internet no direito em temas como a melhoria da transparência do processo político, mediante a fiscalização da atuação de governantes e de recursos públicos. Há também a facilitação do envolvimento direto e participação ativa em processos políticos e também melhoria da qualidade da formação da opinião pública, com abertura para novos espaços de informação e de deliberação. Entretanto, está em formação também uma linha ideológica que pode ser rotulada como corrente pessimista da internet, trazendo alguns problemas que são pontuados por esse autor Magrani. Primeiro, a ideia das assimetrias de acesso à internet e educação, os riscos da exclusão digital e, consequentemente, da exclusão social. Segundo, a sobrecarga de informação, a chamada information overload. Segundo esse autor, isso ocorre quando a quantidade de informação captada pelo indivíduo excede a sua capacidade de processamento, gerando dificuldades de várias ordens, como, por exemplo, na filtragem de informações. Temos também os chamados filtros bolha, filter bubble. Mas, segundo esse autor, os filtros bolha são uma espécie de edição invisível voltada à customização da navegação online. É uma espécie de personificação dos conteúdos da rede feita por determinadas empresas, como o Google, através dos seus mecanismos de busca, e redes sociais como o Facebook, entre diversas outras plataformas e provedores de conteúdo. O professor de Harvard, Lawrence Lessig, referido também por Magrani, chama a atenção para a própria arquitetura da internet. É uma arquitetura que regula fortemente o comportamento humano. Ao ver desse ilustrado professor norte-americano, por vezes essa regulação é tão eficiente quanto outras regulações mais conhecidas, como o próprio direito, a própria economia e as normas sociais. Por isso ele cunhou a expressão conhecida Code is Law, uma vez que a própria arquitetura dos sites nos deixa reféns dos algoritmos regulando nosso comportamento, assim como o direito, e criando obstáculos sérios ao acesso à informação, à autonomia individual, à privacidade e à liberdade de expressão. Pedro Abramovay também traz uma contribuição importante para esse tema, no sentido de que a internet revolucionou muitos aspectos da vida, mas não faz calar a seguinte pergunta: qual é o papel no mundo contemporâneo do intermediário, num contexto onde as pessoas podem se comunicar diretamente? A política é um sistema de intermediações de interesses, de valores.
partidos, sindicatos, associações e até políticos são agentes intermediadores. E se compararmos a política com qualquer outra atividade de intermediação, veremos que a política sofreu pouquíssimas alterações em função da transformação nas formas das pessoas se relacionarem por causa da internet. Em suma, concluindo esse tópico, em plena era digital, a política segue sendo analógica. Quarto item dessa modesta exposição, a justiça eleitoral na era digital. O eminente ministro Gilmar Mendes foi muito feliz quando disse que a justiça eleitoral sempre se beneficiou da tecnologia. Tudo começou com cadastro informatizado, passou pela urna eletrônica, que celebra mais de 20 anos de utilização ininterrupta, sem percalços significativos. Chegamos à biometria, justamente na perspectiva da eliminação dessa fraude de uma pessoa passar por outra, mas é justamente ela, tecnologia, que traz os maiores desafios para nós da Justiça Eleitoral. O ministro Gilmar deve se lembrar de uma fala recente do ministro Toffoli, ainda na presidência do TSE, de que ele tinha a sensação, quando julgava esses processos que envolviam propaganda na internet, a sensação daquele menino que é obrigado a nadar sendo atirado ao mar pela vez primeira. Então, uma legislação um pouco errática, da qual nós somos escravos enquanto juiz, e que talvez possa sofrer algum tipo de aprimoramento. Nós, da Justiça Eleitoral, já trabalhamos com tecnologias propiciatórias da máxima transparência, inclusive somos elogiados no contexto do direito comparado por isso, não só nas nossas competências administrativas. A internet e a tecnologia proporcionam um controle quase que total das nossas atividades administrativas. Então, podemos falar de centrais de atendimento ao eleitor, de ouvidoria, de várias tecnologias que estão à disposição de todas as pessoas que queiram se informar, mas também na seara jurisdicional. Nós trabalhamos com TV Justiça, trabalhamos com justiça ao vivo, sem cortes, sem edições, com potencial de retransmissão por internet, a posteriori, canais no YouTube, canais no Facebook. Então, a Justiça Eleitoral sempre se modernizou e sempre se aparelhou para dar vazão a essa ideia de que, na era da democracia digital, nós, da Justiça Eleitoral, não podemos ficar para trás. Então, é digno de nota também que, na seara jurisdicional, já que nós temos essa competência dúplice, né, a Justiça Eleitoral tem feito um esforço hercúleo no sentido de dar concretude a alguns princípios e alguns valores constitucionais, como a liberdade de expressão e o direito à informação. Há duas áreas em que há um impacto muito forte dessa matéria: a questão da propaganda eleitoral na internet e a questão também da conduta vedada pelo uso de algumas dessas ferramentas. Então, apenas para que nós não fiquemos no plano puramente teórico, para que possamos indicar alguma aplicação prática dessa mentalidade, é preciso dizer que nas eleições de 2014, nós, do Tribunal Superior Eleitoral, tivemos debates muito vivos, muito candentes, acerca de temas como propaganda antecipada no ambiente da internet, como a questão da propaganda em sites de pessoas jurídicas, a questão das propagandas pagas, a questão dos limites ao uso do instrumento do Facebook, ao uso do instrumento do Twitter e as chamadas páginas patrocinadas. Também no campo das condutas vedadas, nós tivemos oportunidade de julgar um caso, o ministro Gilmar de se lembrar, que foi o uso pela então presidente da República, Dilma Rousseff, daquele instrumento chamado Face to Face, uma espécie de bate-papo virtual. Não é? Então, eu separei apenas dois casos para ilustrar, já caminhando para o encerramento. O primeiro foi esse caso da chamada página patrocinada do Facebook. É até interessante porque está em curso um processo eleitoral para indicação pelo 5º Constitucional de Advogados para a composição do TJDF, e quase todos que lograram votação entre os 12 primeiros se utilizaram dessa ferramenta.
Então, contrata-se o Facebook para orientar a propaganda segundo as características do eleitorado que nós queremos alcançar. O problema é que o artigo 57C da Lei das Eleições proíbe a propaganda paga. E aí o Tribunal se viu diante desse dilema, né, em declarar ou não a inconstitucionalidade dessa lei, e nós optamos por não declarar, porque a declaração pressupõe uma contundência maior na violação desses valores que a lei pareceu não tisnar. Então, nós entendemos que esse artigo 57C, no que proíbe a propaganda paga na internet, para evitar justamente a interferência do poder econômico e a introdução de interesses comerciais no debate eleitoral, não viola o princípio constitucional da liberdade de expressão. Mas é preciso observar, fazendo o necessário contraponto, que esses serviços são cada vez mais baratos. São serviços que não superam a casa aí dos 40, 50, 30 reais. Então, talvez aqui haja espaço para, no campo de uma evolução normativa, nós corrigirmos esse pseudo-problema. O segundo tema, como eu já tinha antecipado, foi o do bate-papo virtual pelo instrumento face-to-face. Eram esclarecimentos que a presidente, então, prestava no Palácio da Alvorada, a sua residência oficial, fazendo uso de um computador, com certeza tombado pelo patrimônio público, e na companhia do ministro da Saúde. Então, ela fazia um bate-papo virtual com pessoas comuns do povo, esclarecendo pontos desse programa. E é interessante, aqui o ministro Gilmar também deve se lembrar, porque o ministro Gilmar e o ministro Toffoli até brincaram um pouco ao final do julgamento com isso, com o fato de que, nesse caso, os 3 ministros do Supremo, integrantes do TSE, teriam ficado vencidos, né? E o ministro Toffoli até dizia: você não vê nada errado nisso não, Tarcísio, os 3 ministros vencidos, mas também o Tribunal se viu diante de um problema normativo, que pode ser aprimorado ou não, que era a própria letra da lei que conduzia à conclusão que foi objeto da decisão da maioria, essa ideia de que não caracteriza infração aos dispositivos que tratam da conduta vedada o uso da residência oficial de um computador para a realização de bate-papo virtual, que a parte final desse dispositivo não se aplica à presença moderada, discreta ou acidental de ministros de Estado em atos de campanha, conquanto agentes políticos não sujeitos a regime inflexível de horário de trabalho, que a infração do artigo 73 requesta que se faça promoção eleitoral durante a distribuição de bens e serviços custeados, e que o descumprimento do preceito do artigo 73 pressupõe a existência de publicidade institucional, o que não se confunde com um ato de campanha realizado por meio de um bate-papo virtual via Facebook. Aqui, caminhando mesmo para o encerramento, um olhar apenas para o futuro. A questão da internet também vem cogitada nas preocupações com o futuro do voto. Experiências recentes têm demonstrado uma certa fadiga dessa fórmula tradicional de comparecimento pessoal diante das urnas, né? No domingo passado, agora dia 23, até por honrosa designação do ministro Gilmar, que mais uma vez agradeço, funcionei como observador internacional nas eleições municipais chilenas, né, para a escolha dos equivalentes de prefeito e vereadores em 345 comunas daquele país, e me chamou muitíssimo a atenção o alto índice de abstenção. A abstenção superando a casa dos 65%. Então, mesmo considerando que o voto no Chile não é mais obrigatório desde as eleições de 2012, a imprensa já indicava, antes do domingo, essa possibilidade. E esse receio foi verdadeiro. Então, de um universo de pouco mais de 14 milhões de eleitores, 1/10 do eleitorado brasileiro, nas eleições municipais chilenas compareceram menos de 5 milhões de eleitores, o que equivale a míseros 34,9%. E houve certo consenso na imprensa falada e escrita sobre a principal causa dessa maciça abstenção, que foi justamente, em primeiro lugar, a mudança do regime obrigatório para o regime facultativo de voto.
Então, nas primeiras eleições de 2012, o índice de abstenção já era de 55%, mas nessas eleições atuais ainda caiu mais 10%. Então, havia também referências indiretas em jornais e revistas que eu pude consultar sobre causas acessórias, como a falta de motivação, a falta de interesse do próprio eleitorado, sobretudo os jovens, ligados a um certo desencanto, a um certo descontentamento com a classe política. Esse alto índice de abstenção, que pode ser comparado, inclusive, a outras abstenções recentemente havidas, por exemplo, no referendo colombiano para plebiscito, no referendo colombiano sobre o acordo de paz com as Farc e no referendo húngaro para a definição de cotas de refugiados, os índices também foram altos de abstenção. No colombiano, de 73%, e no húngaro, de 61,2%. Isso tudo reacendeu no Chile, e com certeza essa discussão vai chegar no Brasil, um debate bastante acalorado sobre a conveniência da manutenção do voto facultativo. Esse é um tema que sempre vem a lume nas reformas em cogitação e nas reformas em gestação de índole política no Brasil, e nós não podemos ficar alijados também para a formação de um juízo de valor mais correto de elementos como esse. Pensa-se, então, pelo menos nesses países que adotam o modelo facultativo, na questão do voto pela internet. Talvez aí esteja uma solução para um maior engajamento dos eleitores na cena política. Mas esse é um assunto para ser debatido no próximo Congresso, a partir de reflexões conjuntas. Com isso, eu agradeço muitíssimo, mais uma vez, o honroso convite e devolvo a palavra ao meu querido amigo, Dr. Sérgio Vitor. Muito obrigado, professor Tarcísio, que nos brindou com uma excelente fala, mais uma vez revelando o seu compromisso, zelo na preparação da palestra, ensinado a nós todos pelo professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, a quem eu cumprimento aqui também, não poderia deixar de fazê-lo. E agora, sem delongas, passo a palavra ao professor Danilo Doneda, que é mestre e doutor em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ocupa o cargo de coordenador geral de supervisão e controle do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, é professor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas e pesquisador do Centro de Tecnologia e Sociedade da mesma instituição. Professor Danilo, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, professor Sérgio. Bom dia a todos. Um prazer, uma grande honra estar aqui hoje ao lado dos ilustríssimos ministros Gilmar Mendes, Tarcísio Vieira. Peço somente um segundo só para corrigir. Eu atualmente não exerço mais o cargo no Ministério da Justiça, e que exerci até 2015. Perdão. Após essas excelentes apresentações, gostaria de brevemente também traçar algumas considerações sobre o impacto da internet nas campanhas e no processo eleitoral como um todo, fazendo menção a casos específicos onde há aparentes conflitos entre questões com a liberdade de expressão, o uso da internet tanto por eleitores quanto por candidatos, e os instrumentos que vêm sendo usados para isso. E, em meio à minha apresentação, vou aproveitar e comentar e ressaltar alguns dos excelentes pontos mencionados pelos dois ministros anteriormente. Bom, em primeiro lugar, a internet veio para ficar nas campanhas, e somente para dar alguns exemplos anedóticos, é claro para todos nós, tomando um exemplo exógeno, a atual campanha em curso nos Estados Unidos. Um dos candidatos utiliza uma rede social, a Twitter, praticamente como um subterfúgio do porta-voz. Utiliza pessoalmente, com contato direto com o eleitorado, que reflete diretamente em manchetes, em apreciações públicas sobre o atual, as opiniões e até o estado de espírito pessoal do candidato, numa espécie de intimidade e ligação direta que talvez não fosse possível antes. Igualmente, nos Estados Unidos, um outro elemento vem à tona,
Uma outra rede social, o Facebook, recentemente foi obrigada, ou pelo menos se viu compelida, a mudar a forma pela qual algumas notícias que tinham a ver com as eleições eram selecionadas, como era feita a curadoria de notícias em seus sites, porque estava enfrentando acusações de que eventualmente favoreceriam um dos lados. Para evitar essas acusações, a empresa trocou a seleção dessas notícias, que era feita por seres humanos, por pessoas, jornalistas, por um chamado algoritmo, um mecanismo automatizado de decisão, o que aparentemente não deu tão certo, porque os algoritmos começaram a escolher notícias que nem verdadeiras eram. Mas abre-se aqui um outro frente de preocupação, que é até que ponto a neutralidade, ou a falta de neutralidade é um atributo humano, e até que ponto esses comportamentos humanos, que eventualmente são tendenciosos, não vão ser repetidos por máquinas as várias vezes em que elas estão sendo cada vez mais chamadas a desempenhar funções que anteriormente eram de humanos. E na informação eleitoral isso é extremamente importante. Bom, em relação à utilização da internet e a sua influência em campanhas eleitorais, eu gostaria de primeiro enfocar que há 3 fatores, na minha opinião, a serem considerados. Primeiro, o objeto da campanha eleitoral é informar o eleitor o máximo possível, com a maior profundidade e veracidade possível, sobre os candidatos, sobre seus planos, sobre suas propostas, para que eles tomem decisões informadas. Nesse sentido, é dever do Estado garantir o maior e melhor fluxo de informações possíveis por todos os meios, e aqui a internet, hoje em dia, desponta como um meio hábil a fornecer informação relevante, aprofundada e personalizada de acordo com interesses específicos. Outro ponto, isso não é uma questão que veio com a internet, mas desde pelo menos a década de 60, desde a primeira eleição de John Kennedy nos Estados Unidos, houve uma penetração de técnicas de marketing nas tradicionais campanhas eleitorais. Isso foi já diagnosticado há muito tempo. Alguns anos atrás, o professor italiano Stefano Rodotà notou, até com certa curiosidade, que em um caso que na Itália tinha a ver com a utilização de meios publicitários por um partido político para demonstrar uma determinada mensagem, foi chamado, de forma quase bizarra, um órgão de autorregulamentação publicitária para avaliar o teor da campanha, na época a Giuria della Pubblicità, que se declarou incompetente, mas observou que havia um ponto relevante, que era o fato de que as técnicas utilizadas na campanha política não eram técnicas tradicionais de campanha, mas eram técnicas de marketing com as quais tanto se embrulhavam produtos quanto candidatos, e que havia um espaço para discussão, ainda que a competência daquele tribunal, como no nosso caso, como no caso do CONAR, não é um tribunal somente privado que pratica a autorregulação, não era o caso de trabalhar naquela esfera. Terceiro e último ponto é que a internet muda a dinâmica da informação na campanha. Ela modela a forma como a informação é veiculada e a forma com a qual ela chega ao destinatário. O que a internet, portanto, traz de novo em relação a esse novo fluxo de informação? Queria destacar aqui nesse subitem 2 coisas. Primeiro, a internet é um canal de informação e também de expressão do eleitor e de todos aqueles que são partícipes no processo eleitoral. Tanto é um canal de expressão, que possibilita várias novidades. O próprio ministro Tarcísio mencionou a possibilidade do voto pela internet como um futuro a ser pelo menos estudado. É muito interessante essa possibilidade, apenas como uma reflexão pessoal, eu trago o fato de que por que essa possibilidade, que tecnicamente é plausível, ela não é experimentada praticamente em nenhum país do mundo. Eu tenho para mim que há uma questão interessante, que é o fato da eleição, do voto, o momento do voto, apesar de ser um ato público por excelência, um momento onde nós, os cidadãos, decidem quais serão seus representantes nas esferas do executivo e legislativo, é também, paradoxalmente, um momento onde é necessário que a privacidade do cidadão seja respeitada no grau máximo. Por que isso? Porque a cabina eleitoral tem que ser um recinto sagrado de privacidade, na qual ninguém pode ter acesso ao voto. E tal privacidade não é compatível, não com a internet, mas com o fato de que o acesso hoje em dia à internet é feito em recintos onde não se pode controlar, obviamente, se aquele voto está sendo induzido, está sendo feito sob forma de coação, seja moral, econômica, de qualquer forma. Portanto, talvez seja um passo que simplesmente não possa ser dado, mas
que pode trazer alguns outros efeitos interessantes, como, por exemplo, projetos de lei que hoje em dia já falam na possibilidade de incluir a iniciativa popular para projetos de lei baseados em propostas modeladas ou cujo apoio foi recebido através da internet. Há algumas propostas muito interessantes nesse sentido, algumas propostas que não são exatamente isso, mas que partiram de debates públicos realizados pela internet, hoje em dia já são lei. É o caso do Marco Civil da Internet, é o caso do projeto de lei de proteção dos dados pessoais, que será debatido hoje à tarde, nesse evento, às 14 horas. São projetos que tiveram farta discussão prévia na internet. Outro ponto em relação à modelagem do discurso político, as redes sociais e a curadoria da informação dentro e fora das redes sociais e portais, hoje faz com que a mensagem de natureza eleitoral seja recebida de uma forma específica que não é aquela tradicional dos meios de comunicação social de massa, para os quais as atuais normas eleitorais foram feitas, pelo menos foram modeladas, pelo menos no seu corpus principal, fora novidades que, como foi mencionado, em relação ao artigo 57 e outros da Lei 9.504, procuram adaptar esses parâmetros ainda de forma dinâmica, de forma sujeita à verificação quanto à sua efetividade, à internet. Pois bem, a internet exacerba alguns efeitos em relação à forma pela qual a comunicação é feita. Sem me aprofundar tanto no tema, que é um pouco fora da nossa alçada e das minhas possibilidades, o fenômeno da racionalidade limitada do eleitor já foi observado por alguns autores, que acaba sendo mais denso na comunicação via internet. O que é essa racionalidade limitada? É o fato de que, na internet, muitas vezes, os eleitores tendem a priorizar informações que são destacadas, salientes, que são muito óbvias, como títulos, em detrimento de informações relevantes que, eventualmente, não têm o mesmo grau de visualização. Enfim, o design, a forma pela qual a informação não é nem redigida, porém apresentada, acaba jogando um papel muito relevante na internet, talvez maior do que nas mídias tradicionais, como dizem. E além disso, na internet, como as pessoas não vão somente se informar, mas vão praticar vários atos da sua vida cotidiana, seja profissionais, pessoais, etc., há uma ligação um pouco mais profunda, por um lado, e talvez onde a pessoa perde um pouco das suas inibições autorais, nas quais há uma aversão à perda, e na qual a pessoa acabe valorizando com mais força informações negativas ou ofensivas do que informações simplesmente, vamos dizer, teóricas ou simplesmente mais aprofundadas sobre uma pessoa. Outro ponto, foi levantado pelo ministro Tarcísio, é o fato de que, isso é muito tratado pelo autor norte-americano também, Cass Sunstein, de que há uma tendência à homogeneização e polarização de grupos na internet, que também são chamados de filter bubble, a bolha na internet, que faz com que pessoas tendam a interagir com muito mais velocidade, intensidade, com pessoas que têm opiniões parecidas, semelhantes. Isso é o fenômeno de homogeneia de informações na internet que tende, segundo alguns, a depreciar, a tornar menos relevante a informação heterogênea, aquela que não faz parte daqueles interesses presumidos da pessoa, de pessoas que não estão no círculo da amizade, que foram excluídas por algum motivo. Qual o efeito disso? Bom, primeiro, torna a internet uma terra menos, talvez, selvagem e perigosa para os usuários, segundo a opinião que a pessoa fizer na internet. Por outro lado, se observa que isso faz com que opiniões pessoais tendam a se polarizar. As versões mais extremas e polarizadas de histórias acabam vencendo sobre versões mais ponderadas e tolerantes de muitas opções, de muitos fatos. Alguns autores falam que, por exemplo, se uma pessoa tem uma tendência a duvidar da teoria da mudança climática, por algum motivo, se vê imbuída num grupo de outras pessoas que reforçam essa opinião, a tendência é que ela aceite dados que não são comprovados como verdadeiros, e a tendência também é que ela acabe excluindo e tratando, até muitas vezes, até em casos extremos, com desdém, a pessoas que têm opiniões diferentes. Então, esse fenômeno da polarização, talvez, aqui é somente
um comentário meu que não é baseado em nenhum estudo nem nada, mas talvez seja um dos motivos que possa explicar uma certa polarização do discurso político que vários países observam hoje em dia, talvez inclusive o Brasil. Um terceiro e último ponto que eu queria mencionar em relação a características específicas do discurso na internet é de que, curiosamente, a internet permite que candidatos se apresentem de formas com personalidades diferentes para diversos grupos eleitores. Porque, como o direcionamento da mensagem na internet é muito mais individualizado, é possível que um candidato se apresente como liberal perante um eleitorado de tendências liberais, sei lá, digamos, na Grande São Paulo, e se apresente como um candidato assistencialista num outro rincão do Brasil, no qual esse discurso seja mais efetivo, ou que se declare pró-vida diante do eleitorado e, por outro lado, defenda direitos reprodutivos diante do outro. Isso é muito comum, é um caso muito estudado nas eleições norte-americanas. Dentro disso tudo, fechando essa questão da natureza do discurso político na internet, eu queria mencionar, então, a importância, passar agora para traçar alguns comentários somente sobre a importância da internet, até como o ministro Tarcísio mencionou, como um catalisador da democracia participativa. A liberdade de expressão na internet é o valor que, eventualmente, pode fazer com que esses problemas que eu levanto aqui, que são problemas, mas que, de forma alguma, tira o mérito da internet de ser uma ferramenta com potencial enorme para sofisticar para o discurso e a campanha política. Quais são alguns elementos que devem ser, na minha opinião, levados em conta para que a internet funcione, então, como esse elemento catalisador, indutor da melhoria, da sofisticação do processo político? Primeiro, a ideia clara de que mecanismos que, mesmo sem essa intenção, levem à inibição do discurso livre, até a censura, o monitoramento do discurso, são valores negativos que, eventualmente, deve-se lançar mão, muitas vezes, de recursos como retirada de conteúdo, etc., mas esses recursos devem ser utilizados com parcimônia e reconhecendo que, muitas vezes, pode ser um tiro que atinja muito mais do que precisamente o alvo. Por exemplo, é muito comum, quem sou eu para mencionar agora a experiência dos tribunais eleitorais, mas é muito comum que se defrontem com pedidos que têm a ver com retirada de conteúdo na internet, retirada de informações de um determinado perfil na rede social, retirada no site. Muitas vezes, essas informações, esses pedidos, são tremendamente genéricos e podem ser, até por um problema no pedido, desproporcionais em relação ao prejuízo, ao ilícito praticado. Então, seria interessante que se pensasse numa espécie de princípio da preservação da informação, o do fluxo informacional na internet, e de que as retiradas de material, de conteúdo ofensivo, ilícito, irregular, sejam cirúrgicas e restritas ao mínimo necessário, sob pena de desincentivar, inibir o discurso democrático livre. E isso é tanto verdade quando é que a própria lei eleitoral considera propaganda eleitoral também informações que pessoas naturais, muitas vezes desvinculadas dos partidos políticos, expressam na rede. Muitas vezes isso pode ser, é claro que a pessoa natural pode ser um cavalo de Troia para uma ação coordenada. Ela pratica, é um potencial que pode praticar ilícitos, mas muitas vezes não é, e tratar sobre o mesmo molde pode levar a um potencial inibição do discurso político. Assim como também, e lembrando, achei muito interessante quando o ministro Tarcísio mencionou a questão do artigo 57C da lei eleitoral, onde fala da questão da propaganda paga na internet. É um caso a ser pesquisado com muito cuidado, porque o baixo custo da utilização da internet por candidatos, por partidos, pode levar, se bem canalizado, a uma democratização do uso da informação. Hoje em dia, nossos postes, nossas ruas estão limpas, em plena época de campanha, o que parece até um milagre para quem viveu a época dos santinhos, etc., dos postes, a cola, etc. E esses mecanismos eram caros. A internet pode ser cara, mas pode não ser. É um trabalho, é um desafiador, mas é um trabalho talvez muito interessante verificar de que forma algumas amarras podem ser desfeitas em relação à utilização da internet, não com vistas a transladar esse capital, esse valor, esse orçamento para lá, mas com vistas a que a informação seja democratizada ali. E, por último, só aproveitando aqui
que o ministro Gilmar Mendes mencionou a excelente, alvissareira experiência do TSE na gestão de biometria e na eventual participação do TSE na nova identidade civil no Brasil. A identidade civil no Brasil, diferente de alguns outros países, é um elemento de cidadania, é um elemento que proporciona ao cidadão o acesso a serviços públicos, para muitas pessoas ter uma certidão, no Brasil ter uma certidão, ter um documento, praticamente atingir um novo degrau, um novo patamar de vida frente ao Estado, frente a outras pessoas. Sempre foi assim. E, no momento em que o Brasil se vê prestes a dar um salto, a ter um documento único de identidade, e o Tribunal Superior Eleitoral pode ter um papel de extrema relevância, fornecendo o elemento de autenticação da identidade das pessoas através da biometria. É também um momento de se pensar como dar o próximo passo, aumentando a participação da cidadania nesse processo. Isso é, fazendo com que esse documento seja não só um fator de segurança para o cidadão, para o Estado, para as empresas que precisarem da identidade da autenticação, mas que também tenha regras de controle do cidadão sobre próprias informações, de privacidade, para que ele saiba que possa usar aquele documento sem que terceiros tenham acesso a informações que ele não deseja que sejam reveladas. Isso, veja bem, é muito relevante porque pode fazer com que um documento como esse seja aceito para muito além do que hoje o atual RG é utilizado. Se o cidadão confia no sistema que permite a ele ter controle, transparência sobre quem vê a sua informação, quem tem acesso aos seus dados, quem usa o documento, se ele tem certeza que pode controlar tudo isso, ele vai poder utilizar esse documento em várias outras circunstâncias, desde entrar, sei lá, na academia de ginástica, votar pela internet numa iniciativa de lei de proposta popular, enfim, se ele tivesse controle, como já existem sistemas em vários países, Austrália, Reino Unido, Estônia, todos eles têm sistemas públicos de gestão de identidade que facultam ao cidadão um controle e transparência muito grande. Então, esse documento vai ser mais do que RG, mas vai ser, digamos, um passaporte cidadão para vários aspectos da sua vida, não somente pública, mas também privada, no sentido de poder ter uma gestão multifacetada, completa e cidadã da sua identidade. Eram esses os pontos que eu queria tocar. Muito obrigado. Muito obrigado pela excelente conferência. Eu quero agradecer mais uma vez, penhoradamente, a todos os conferencistas deste painel, o ministro Gilmar Mendes, ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto e o professor Danilo Doneda. E quero agradecer a todos vocês pela presença, antes de passar a palavra ao mestre de cerimônias, que encerrará essa manhã tão profícua. Ok, concluímos então desta maneira as atividades deste segundo painel e também as atividades previstas para esta manhã. Nós informamos que as atividades da tarde serão retomadas pontualmente às 14 horas. Por favor, observem essa questão do horário para as 14 horas. Aqueles que desejarem almoçar aqui mesmo, nas instalações aqui do IDP, aqui na nossa cantina o pessoal costuma oferecer também ali o almoço. Aqueles que desejarem, fiquem à vontade. Em frente ao IDP, nós temos aqui uma área de comércio também. Os senhores podem ficar à vontade para almoçar nessa região. Estão encerrados, então, os trabalhos. Nós anunciamos que o Instituto Brasiliense de Direito Público está com inscrições abertas para o mestrado acadêmico em Direito Constitucional e também o mestrado profissional em Administração Pública. As informações podem ser obtidas no site do IDP, idp.edu.br. Nós teremos a sessão de autógrafos aqui mesmo no segundo subsolo. O volume Vida e Direito, uma estranha alquimia, de Albissex, também mutações constitucionais, do ministro Gilmar Ferreira Mendes e de Carlos Blanco de Moraes, o professor Sérgio Antônio Ferreira, autor dos livros Diálogo Institucional e Controle de Constitucionalidade, Debate entre o STF e o Congresso Nacional e Presidencialismo de Coalizão, Exame do atual sistema de governo brasileiro. E ainda do autor Álvaro Ciarlini, Direito à Saúde, Paradigmas Procedimentais e Substanciais da Constituição. São, então, os volumes que serão agora autografados, aqueles que desejarem. O 19º Congresso
Internacional de Direito Constitucional tem como patrocinadores a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, também a Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, a Itaipu Binacional, ainda a Confederação Nacional do Transporte, CNT, também a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, ainda a Confederação Nacional de Indústria, CNI, a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, também o Banco do Brasil, os Correios e a Caixa. E o evento tem o apoio da Ambev e de Três Corações. Ok, senhores? Um bom almoço a todos e até às 14 horas. Obrigado.